Olá pessoas, tudo bem? O objetivo de hoje é a gente compreender um pouco de lógica, introdução à lógica, tentar pensar as aplicações disso dentro do universo da filosofia. O pai da lógica, quando o assunto é filosofia, sem dúvida nenhuma é o Aristóteles. Ele estabeleceu as bases, especialmente do que a gente chama de lógica clássica, aquela estabelecida ali desde os tempos da Macedônia, da Antiguidade clássica para cá, né? O Aristóteles viveu ali no século IV a.C., sabemos, foi discípulo de Platão e estabeleceu uma ruptura com o método platônico. Enquanto Platão ficava muito ligado ao método dialético, inspirado em Sócrates, no seu mestre, na teoria das ideias, o Aristóteles migrou para uma outra categoria filosófica, uma outra categoria conceitual, que é o da lógica. E por isso ele é considerado o pai da lógica, muito em razão dessa obra aqui, chamada Organon. É um tratado onde o Aristóteles estabelece a base do seu método filosófico para depois escrever uma série de outras obras, como obras naturalistas, sobre ética e política. Já gravamos vídeos sobre isso. A ideia hoje é te entregar as principais ferramentas do que compõe o pensamento lógico. Enumerei aqui 8 conceitos-chave que devemos lembrar ao lidar com situações lógicas. O primeiro termo é premissa. O que viria a ser uma premissa? Todo argumento lógico ele necessita de uma premissa maior ou uma premissa menor. Premissa é a base de uma estrutura argumentativa. Quando você vai argumentar com alguém, seja uma mera avaliação de uma situação, seja uma reflexão filosófica ou científica, você precisa ter uma base argumentativa que dê sustentação para o seu argumento. Essa base argumentativa pode ser mais abrangente, do tipo todos os homens são mortais, ou uma argumentação mais específica, Leandro é filósofo. Mas a premissa ela tem que ser válida e verdadeira para a gente poder seguir adiante com a argumentação. É uma premissa, a base de uma estrutura de narrativa, a base de uma estrutura argumentativa. Segundo ponto fundamental no argumento lógico, a inferência. O que seria a inferência? É a conclusão de um argumento lógico. Ou seja, a inferência não é meramente uma conclusão, ela é um desdobramento das premissas. Se você consegue, a partir de premissas, fundamentar uma conclusão relacionada a elas, e essa conclusão ela é verdadeira e válida, temos um argumento lógico. Ela é a conclusão do argumento lógico. Outro elemento fundamental é o termo médio. O termo médio é o elemento que garante a conexão do seu argumento lógico. Se você tem premissas e se você chega a uma conclusão, você precisa estabelecer uma conexão entre elas, uma correlação entre elas. Então, o termo médio é a ponte da estrutura argumentativa. Por exemplo, eu posso utilizar como premissa, vamos supor, títulos, grandes clubes brasileiros. Quais são os grandes clubes brasileiros? E aí a gente pode ter como termo médio o critério ter mundiais. Isso é o termo médio, ter mundiais. Isso me garante a conclusão de que o São Paulo é o maior clube brasileiro, estabelecendo a conclusão entre todos os clubes brasileiros, o São Paulo, o elemento intermediador que é ter mundiais, e a gente conclui que somente o São Paulo tem 3 mundiais, nenhum clube brasileiro tem. Por esse elemento intermediário, mediador, concluímos, dentro de um argumento lógico irrefutável, que o São Paulo é o maior clube brasileiro. Isso é um argumento lógico, entendeu? São Paulo, o elemento conclusivo, todos os clubes brasileiros como uma estrutura de premissa e a quantidade de mundiais como um elemento intermediador, entendeu? Inclusive, esse argumento ele é totalmente objetivo e sem qualquer questão pessoal, subjetiva. É só uma análise lógica para vocês que estão me ouvindo e para a Ana também, que está atrás da câmera e é corintiana. Quarto termo fundamental da gente compreender é termos extremos. Todo argumento lógico precisa de termos extremos, um termo maior, um termo menor. Toda vez que você está argumentando algo, você sempre parte de um caso geral para um caso específico
ou de um caso específico, de uma coletânea de situações específicas, para chegar a uma argumentação geral, né? Do tipo, o alumínio é bom condutor de energia, o ouro também, o zinco também, o cobre também, e em razão disso todos os metais são bons condutores de energia. Eu fui do específico para o geral, de termos extremos menores para um termo extremo maior. A gente também pode fazer o inverso. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Então eu comecei com um termo extremo maior, todos os homens, para chegar numa conclusão mais específica sobre Sócrates. Termo extremo maior é a categoria mais abrangente do argumento lógico. Termo extremo menor é a categoria mais específica de um argumento lógico. Beleza. Quinto elemento importante na estruturação de uma argumentação lógica. É importante que a gente saiba identificar se um argumento ele é verdadeiro ou falso. Quando um argumento lógico ele é falso, chamamos ele de falácia. E existe um tipo específico de argumento falso, que é aquele que há a intenção de enganar, onde o interlocutor conhece a falsidade do argumento e ainda assim sustenta como se ele fosse verdadeiro. O nome disso é sofisma, um conceito inclusive que o Aristóteles desenvolveu em homenagem ao Platão, né? Aos conflitos que o Platão tinha ali com os sofistas. Então, quando você utiliza um argumento com a intenção de enganar, sabedor de que ele é falso e constrói com uma aparência de verdade, ele é um sofisma. Assim sendo, o sofisma é um tipo de falácia. Falácia é qualquer argumento falso. Beleza? Vamos para o sexto conceito-chave, indução. Todo argumento lógico ele é ou indutivo ou dedutivo. O que seria um argumento lógico indutivo? É todo argumento em que você parte de premissas específicas visando chegar numa inferência, numa conclusão global. A gente vai dar exemplos na segunda parte do vídeo. A dedução é exatamente o inverso, quando a gente parte de uma premissa geral, universalmente aceita, e dela vai extrair uma conclusão específica. Essas são as duas formas de operar argumentos lógicos. Em geral, a dedução ela tende a ser mais teórica, conceitual, como a matemática. E, em geral, a indução tende a ser mais experimental, laboratorial, como a biologia. Ok. Oitavo conceito-chave fundamental dentro da lógica. Análise de argumentos. Todo argumento lógico ele tem que ser analisado em termos de 4 categorias. Se ele é válido, se ele é inválido, se ele é verdadeiro, se ele é falso. Um argumento válido é um argumento que está estruturalmente correto. A forma dele está correta. Um argumento inválido é um argumento que apresenta problemas estruturais. Já um argumento verdadeiro e falso não diz respeito à estrutura do argumento, diz respeito ao seu conteúdo. Aonde que eu quero chegar com isso? Se um argumento ele é inválido, a gente nem deve seguir analisando ele. Nem se deve entrar em jogo se ele é verdadeiro ou falso, porque ele não tem validade lógica. Se o argumento ele é válido, quer dizer que ele está habilitado para a gente investigar o conteúdo dele. Então, do ponto de vista lógico, a gente primeiro analisa a forma da argumentação, para depois a gente avaliar o conteúdo. Então, válido não é sinônimo de verdadeiro, do mesmo modo que inválido não é sinônimo de falso. Validade e invalidade diz respeito à forma, veracidade ou falsidade diz respeito ao conteúdo. Qual que é a minha ideia posteriormente? A gente já está chegando ao final desse primeiro vídeo. O objetivo, num novo vídeo, para vocês não se cansarem, é, com base nesses conceitos, a gente aplicar alguns exemplos lógicos, mostrando esses conceitos para além de uma compreensão puramente conceitual. A gente tentar visualizar isso em termos de uma teoria dos conjuntos, em termos de exemplificações textuais, argumentativas, como que a gente aplica esses 8 conceitos, ok? Então, por enquanto, é só. Grande abraço.